Oi, Débora. Eu não sei se com você acontece isso, mas em eventos network, com as pessoas que eu conheço, tem mania de procrastinar. Eu posso dizer que até muitas vezes eu já procrastinei, mas nós temos que ter um foco e um alvo aonde eu quero chegar. Agora, eu queria saber de você se com você também acontece isso. Olha, Mari, acontece e eu vejo com os meus clientes acontecendo. Então, eu identifiquei dois grandes perfis, sabe, dentro do público como um geral, porque a gente vai em muito lugar, a gente conhece muita gente, então a gente acaba entendendo qual é o perfil. Identifiquei então dois perfis. Um, o empresário que ele veio já de uma, talvez de uma outra experiência e que ele é bem meticuloso. Então ele vai querer planejar passo a passo, entender qual é a persona, tudo, tudo, tudo. Porém, na hora ele fica tanto tempo nesse planejamento que ele não vai, ele não solta, ele não delega e aí a coisa não acontece. Por outro lado, a gente tem perfil de procrastinador, que é o que vai fazer o contrário. Ele vai fazendo e na cabeça dele, ele vai aprender conforme ele está fazendo. Só que aí, quando ele até dá certo, mas quando ele chega em um certo ponto, ele não continua porque ele não cresceu com estrutura, com organização, ele não sabe exatamente quem é o público dele, ou ele acha que sabe, porque quando ele pensou era um público, só que hoje na prática é outro. Acontece muito isso. E aí a gente tem um terceiro problema, que atinge tanto um perfil quanto o outro. A pessoa sabe muito bem das intenções do negócio, mas não sabe vocalizar, não sabe persuadir, não sabe vender. Então, quando eu consigo que esses empreendedores venham aqui para Encantare e a gente faz um trabalho lindo de organização, procedimento, protocolo, a gente organiza o script de vendas e tudo mais, põe os pontos de encantamento. Então, o negócio em si está super bem estruturado. Chega na hora de vender, de conquistar uma parceria, de conquistar o próprio cliente, trava, Mari, trava completamente. Eu imagino bem como é isso, por isso que o nosso trabalho, né, as nossas expertises, elas se convergem, porque o empreendedor, ele tem que ser, hoje em dia, um malabarista. Ele tem que estar muito amplo em todas as áreas. Então, não adianta ele ter um negócio estruturado, se ao mesmo tempo ele não sabe verbalizar isso, não sabe se comunicar. E, ao contrário, também é uma verdade. Então, eu sinto que a dificuldade desse empreendedor é realmente organizar o seu negócio e enxergar a sua empresa como empresa. Não é só porque ele é empresa de uma pessoa só que ele não precisa de toda uma estrutura, porque o cliente tem que perceber esse profissionalismo, o quanto ele é estruturado para passar credibilidade, confiabilidade e até agregar valor ao seu produto. O porquê que muitas vezes você tem um ótimo produto, mas a pessoa não vê o valor necessário e aquele, né, discurso. Nossa, eu achei caro. Não é questão de achar caro. Alguma coisa, alguma estrutura, alguma imagem profissional você não deu de elemento para essa pessoa falar, não, é essa mentoria que eu quero, é essa consultoria que eu quero. Essa é a grande diferença que nós, graças a Deus, juntas vamos conseguir conscientizar esse empreendedor. É isso. Vai ser ótimo. Acho que é um projeto que vai exatamente na raiz do problema de pelo menos 90% dos empreendedores que eu conheço, que eu tenho relacionamento por aí. É verdade, Débora. Eu acredito que a nossa experiência, porque dentro de uma mentoria, você passou por uma jornada, você teve percalços, você teve quedas, você teve ascensões, e com isso você criou essa experiência e essa bagagem. A mentoria nada mais é da gente passar nossa expertise para eles encurtarem esse trajeto e terem menos erros, terem menos percalços, porque nós vamos passar a nossa experiência para fundamentar essa empresa. Então, a elevação dali por diante é certa, porque eles vão ter todo esse embasamento, tanto teórico, e o que eu falo sempre, nós prezamos pela prática. Não é dom, Perfeito, Mari. é treino. Perfeito. Perfeito, porque no dia a dia, a prática é a que domina. Então, ela precisa estar embasada? Precisa. Mas não adianta livro bonito se eu não consigo fazer o meu negócio rodar. E Não. sabe o que eu acho mais legal de tudo isso que a gente está fazendo? É, como a gente viveu essa fase em algum momento, a gente entende
o quanto de tempo disponível, que é zero, esse empreendedor, essa empreendedora tem, o quanto de coisa que é 1 milhão que eles têm na cabeça para fazer. Então, tem que ser alguma coisa assertiva, prática, rápida e que dê resultado. E tem o outro lado da moeda, que um empreendedor está pegando o lucro do negócio, reinvestindo, fazendo mágica com o dinheiro para aquilo acontecer. Então, quando a gente vem com uma proposta dessa, ela tem que se encaixar no bolso, na realidade desse empreendedor, dessa empreendedora. Senão não adianta nada, né, Mari? Mas foi o que nós pensamos. Nós sabemos que a nossa expertise, o nosso conhecimento tem um valor agregado incrível. Só que nós temos que adaptar a esse empreendedor que nós conhecemos as dores. Quem está começando agora, muitas vezes já vem quebrado. Ele já vem sem capital para investir. Aí ele teria que ter marketing, contabilidade, uma consultoria, uma mentoria. Se ele for destinar para tudo isso, ele não tem como. Aí é aquilo, ele tem que ir na sorte e escolher. Então, como nós sabemos dessa realidade, nós pensamos num valor acessível. Claro, todos nós temos que ter a nossa parte financeira compensada, mas o nosso intuito principal é elevar esse empreendedor, por quê? Nós estaremos aqui quando ele estiver num próximo nível. E é claro, essa mentoria vai ser a base para ele se estruturar. No futuro, ele vai, claro, querer crescer cada vez mais. E nós temos também essa expertise. Então, é um processo contínuo. Lá na frente, ele pega uma mentoria mais avançada comigo, ele faz uma consultoria completa com você, porque aí nós vamos dar fôlego para esse empreendedor. Ele precisa ter gás. E o gás do empreendedor é o dinheiro. Então, nós temos que fazer ele se elevar para aí sim ele começar a consumir mais empreendedores, mais serviços de outras empresas. Perfeito. O que eu sempre digo, não é só um negócio, mas é um negócio. E Sim. você que está aí vendo essa conversa, achando que a gente não está te vendo, a gente está te vendo sim. Não perde essa oportunidade. Algumas vezes o cavalo branco passa na nossa frente e a gente deixa ele ir. Não deixe o seu cavalo branco passar agora. Pegue a rédea do cavalo, da vida e do seu negócio e vamos fazer acontecer. As oportunidades aparecem muitas vezes em um flash, rapidamente. Se você não tiver sagacidade, se você não tiver atento a esses sinais que o universo dá para gente, você pode deixar, né, passar uma oportunidade incrível, que é o que nós estamos oferecendo para você. O nosso intuito realmente é te elevar, porque nós queremos ver o seu sucesso. O network é um relacionamento, então isso é uma construção. E nós queremos ver o teu progresso. Você vai crescer. E não deixa, nem se for para pegar na unha esse cavalo. Se não tiver sela, você monta mesmo assim. Se não tiver o arreio, você puxa pela crina. Mas você vai dar um jeito de entrar nessa mentoria e transformar a sua empresa em realmente uma empresa de valor.